Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Hoje estamos aqui para mais uma aula nesse canal e hoje nós vamos falar de um tema bem abordado esses dias, né? Que são os concursos dos IFs. E hoje eu tenho aqui uma prova do concurso público do Instituto Federal de Sergipe, onde foi realizada no dia 21/7/2024, onde foi dividida nas provas de legislação de 1 a 30 e as questões de conhecimento específico, que foi de 31 a 60. Hoje nós vamos responder apenas as questões 31 e 32. Para não ficar um vídeo tão longo e cansativo, vamos responder cada questão bem devagarinho, sem muita pressa, só na tranquilidade. Então vamos lá comigo. Vamos responder essa primeira questão, que é a questão 31. Questão 31, ela fala sobre tabela periódica. A tabela periódica é organizada em grupos e períodos. Considerando-se o grupo 1, grupo dos metais alcalinos, pode-se afirmar que, dentre os metais listados a seguir, o mais reativo quando em contato com água é o. Então ele me dá aqui o sódio, o lítio, potássio e rubídio. Primeiro passo, devo lembrar quem são os metais do grupo 1. Eu vou lembrar lá daquela musiquinha que a gente aprende lá no ensino médio, ó. Li na coluna roubada. Peraí, quase que não sai esse R aqui. Vamos corrigir aqui devagarzinho. Roubada de rubídio, né? Césio, casas francesas, ok? Que é o Frâncio. Colocando isso aqui, né? De acordo com como está na tabela no grupo 1, ó. Grupo 1. Vou colocar aqui, ó. Lítio, sódio, potássio e o rubídio. Coloquei só até o rubídio porque as alternativas só me falam ali até o rubídio, certo? Dessa forma que você vai visualizar na tabela periódica. Bom, para você lembrar de reatividade, né? Você tem que lembrar aqui, ó. Reatividade. Eu geralmente olho para o raio. Faço essa seguinte analogia, ó. Quanto maior o raio, mais reativo. Mais reativo. E você sabe que no grupo o raio aumenta de acordo com o número de camadas, né? Quanto maior o número de camadas, maior o raio, não é isso? Então, se você fosse colocar numa ordem de reatividade aqui, ó, ordem de reatividade, você tem o lítio, o sódio, o potássio e o rubídio. Então isso quer dizer que pelo rubídio apresentar um maior número de camadas, ele vai ter um maior raio. E o maior raio faz com que a última camada esteja muito longe do núcleo. E esse elétron que está na última camada, ele é mais fácil de arrancar. Então essa reação com água, ela vai acontecer muito rápida. E aí você tem aí como opção a letra D para marcar, né? Então nessa situação aqui, o rubídio ele é o mais reativo por ele apresentar um maior número de camadas e também um maior raio. Sendo assim, a gente mata a questão 31, ok? Tranquilo? Bem de boinha nessa questão. Então vamos para a questão 32. A questão 32 fala de regra do octeto, mas antes disso eu quero lembrar um pouquinho
da regra do octeto aqui para vocês, certo? Regra do octeto é quando o átomo adquire uma estabilidade, né? Com apenas 8 elétrons. Então, ó, e aí você lembra aqui, ó, estabilidade. Deixa eu apagar ali que passou demais. Estabilidade. Estabilidade, certo? Até aí. E aí ele fala o seguinte, ó, vamos lá, ler a questão. Regra do octeto explica as valências dos elementos e as estruturas de muitos compostos. Entretanto, ao se determinar a estrutura de Lewis de exemplos químicos, evidencia que alguns elementos se tornam estáveis com menos de 8 elétrons. Olha só. Na sua eletrosfera. Enquadram-se nessa categoria os seguintes elementos. Quando fala em menos de 8 elétrons, deixa eu... Tô errando muito hoje aqui, a canetinha tá me mordendo, né? Quando fala em átomos que se estabilizam com menos de 8 elétrons, menos de 8 elétrons. Eu sempre relaciono isso com os elementos do segundo período. E os elementos que estão no segundo período, não sei se vocês lembram aí, são os elementos berílio e boro, certo? Tem essa opção? Tem. Letra A, né? Esses são os elementos que vão se estabilizar com menos de 8 elétrons. Alguns exemplos dessa estabilização e como você observa isso. Você vai observar o átomo central. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, BeCl2. Berílio é um cara que se estabiliza apenas com menos de 8 elétrons. Tem aqui o exemplo de BF3. O boro, né, sendo o átomo central, ele é um átomo que vai se estabilizar com menos de 8 elétrons. Então, a alternativa correta é a letra A, aonde você tem aí berílio e boro, né? Observando aí, tivemos duas questões não tão difíceis, mas assim, se você não prestar atenção em alguns detalhes, algumas regrinhas, você pode perdê-las, né? Então a gente tem que ficar atento para não perder esse tipo de questões. Você teve aí uma questão de tabela periódica, onde trabalhou reatividade, e outra questões aqui de ligações químicas, onde falava de exceções à regra do octeto. Então, pessoal, a gente fica por aqui, né? A gente resolveu aí a questão 31 e 32, né? Desde já eu agradeço a todos que assistirem essa aula. Espero que ela contribua aí no conhecimento de vocês. Se vocês gostarem, deixa um like aí para poder ajudar o canal, para ver se esse conteúdo aí tem relevância para o YouTube. Até a próxima aula, até as próximas questões, hein? Não esqueça que vem agora a questão 34 e 35 juntas para a gente responder no próximo vídeo. Beleza? Até a próxima.